Boa tarde, aqui é Leon Weinstein ao microfone de Los Angeles, Califórnia. Hoje vamos falar sobre a vitória de Trump no Congresso. Hoje os republicanos estão comemorando a vitória. O Congresso aprovou um projeto de lei para o desenvolvimento financeiro nacional. Agora o Senado, depois da Câmara Baixa. Se tudo passar lá, vai para a assinatura do presidente. A tarefa dos republicanos é assinar esse projeto de lei até o dia da independência, ou seja, até 4 de julho, por uma série de razões. Para que o povo sinta até o final do ano, para que as mudanças sejam percebidas pela população até o final do ano, é preciso assinar isso até 4 de julho. Então, de acordo com os cálculos republicanos, até novembro, dezembro, a população sentirá o impacto positivo dessa novidade e entrará em 2026 com um humor positivo. O que mais preocupa as pessoas, naturalmente, é o bolso delas, depois vem a segurança e todo o resto fica muito para depois. Sobre isso, aliás, também vamos falar depois no final, porque no final eu tenho uma pequena surpresa interessante para vocês, uma história interessante. Por enquanto, vou contar para vocês o que é importante nesse projeto de lei, por que ele é tão importante e o que vai acontecer quando ele for aprovado e se ele não for aprovado. Aliás, obrigado ao Micael Ocheveleiro pelas perguntas claramente formuladas e enviadas para mim. Antes de começarmos, como já disse, no final vai ter uma história interessante que eu recomendo que vocês esperem para ouvir. O presidente Johnson, que é o líder do nosso Congresso, publicou a seguinte declaração. Hoje, a Câmara dos Deputados aprovou um ato legislativo que molda a nação ao longo das gerações, que reduzem os gastos, diminuem permanentemente os impostos para as famílias e criadores de empregos, protegem a fronteira, liberam o domínio energético americano, restauram a paz por meio da força e fazem o governo trabalhar de forma mais eficiente e eficaz para todos os americanos. Os democratas da Câmara dos Deputados votaram contra tudo isso, o que prova claramente que eles querem aumento de impostos para seus eleitores, fronteiras abertas e Medicare, Medicaid para imigrantes ilegais. Ou seja, atendimento médico gratuito, traduzindo para o russo. Estamos ansiosos para a consideração oportuna deste projeto de lei pelo Senado. Tudo isso é uma continuação do que escreveu Johnson, que aparece uma vez por geração e está pronto para continuar nosso trabalho conjunto. Para entregar um grande e bonito projeto de lei, colocar na mesa do presidente, foi assim que Trump chamou esse mesmo grande e bonito projeto de lei. Assim que Trump o assina, ou seja, o presidente assina, ele então se torna lei. Antes disso, é um projeto de lei. O que há nesse grande e bonito? Isso que eu falei para vocês, se não me engano, uma semana atrás. O destino das reformas do Trump depende, em geral, do destino dele? Em primeiro lugar, durante seu primeiro mandato, Trump implementou a redução de impostos para a população. Mas, sem a decisão do Congresso dos Legisladores, ele não pôde tornar essa redução permanente. Ele só pôde fazer isso por um determinado número de anos. Se esse projeto de lei é aprovado, ou seja, se torna lei, essas reduções anteriores de impostos se tornam permanentes. Em segundo lugar, há muitas novas reduções significativas de impostos. Por exemplo, isso pode soar um pouco estranho, mas as gorjetas, digamos, em um restaurante e coisas do tipo, serão isentas. Sabe, a Receita Federal inventou uma coisa dessas. Eles decidiram que neste restaurante o garçom deveria receber aproximadamente essa quantia de gorjetas. E se é essa quantia, então vamos cobrar imposto sobre isso. Lá, por exemplo, ele recebe 3.000 de gorjetas por ano, então ele é obrigado a nos pagar $1.000. Mas eu não recebi isso, diz o garçom. Isso não é problema nosso, diziam os fiscais, vá processá-los, vá para a justiça, mas ninguém processa eles. Então, hoje em dia, as gorjetas, o que você não recebeu, era seu. Tudo o que você recebeu é seu.
Segundo, se você comprou um carro americano, enfatizo, um automóvel americano, um carro, então o governo reconhece todos os seus pagamentos de juros como despesa. Agora eu vou explicar. Por exemplo, você recebeu por ano, digamos, 45 mil dólares, por exemplo. Bom, você não ganha muito e deve pagar ao governo, digamos, 15. Estou arredondando muito. E por governo, quero dizer tanto o governo federal quanto a cidade, os estados e todo o resto. Se você comprou agora, neste momento, um carro fabricado nos Estados Unidos, não um chinês, não um coreano, não um japonês, e os juros sobre os pagamentos desse empréstimo eram de 3 mil dólares. Então você paga um terço, não de 45 mil, mas de 45 mil menos 3 mil, ou seja, 42. Ou seja, de 45, um terço é isso, mas de 42, um terço é 14. Comprei o vestido japonês por 15, comprei o vestido americano por 14. Para quem ganha 45 mil por ano, 1.000 dólares é uma quantia significativa, não é pouco. Terceiro, os aposentados recebiam do governo um pagamento mensal, chamado assim, ou seja, um seguro social, provavelmente em russo. E dela, como de uma renda, você recebia $1, pagava dele 20, 30, 10, não sei quantos centavos. Ou seja, eram descontados impostos desse valor. Não vão fazer mais do que isso. Para aqueles para quem isso é a única ou uma das poucas fontes de subsistência, é um ótimo complemento para a aposentadoria. Nesse caso, pelas regras antigas, antes desta lei, o Ministério da Seguridade Social não conseguia rastrear se havia feito pagamentos pelo seguro de saúde ou outros benefícios para cidadãos dos Estados Unidos da América ou não. E como resultado do trabalho da DONSH, aqui está Elon Musk. Agora isso se tornou possível e a nova legislação interrompe os pagamentos para golpistas, funcionários públicos não muito honestos e imigrantes ilegais. Então, como ficou claro, acumulou-se uma quantia enorme de dinheiro. Antes da votação, o presidente da Câmara, ou seja, Michael Johnson, disse que quem votar contra é um traidor. Por isso, 215 republicanos votaram a favor e alguns se abstiveram. Eles não votaram contra, certo? E contra foram 214 votos de democratas. Acho que teve um republicano lá também, eu não lembro ao certo. Ou foram 214 democratas, preciso conferir. Sim, o projeto de lei foi aprovado por maioria, ou seja, por um voto. Por que alguns se abstiveram? A questão é que muitos, e eu também penso assim, acham que deveríamos ter reduzido muito mais os gastos. Mas entendemos que é necessário um compromisso. E se você cortar demais, parte dos republicanos começa a temer que seus eleitores possam reagir mal a isso e assim por diante. Ou seja, isso é um típico compromisso político. Não há nada que se possa fazer sobre isso neste momento. Além disso, 50 bilhões neste orçamento foram destinados à construção de uma cúpula dourada, semelhante ao domo de ferro israelense, sobre a América do Norte, e mais 200 bilhões para o muro na fronteira, para organizar a deportação em massa de ilegais dos Estados Unidos da América, primeiro dos criminosos, depois de todos os outros ilegais. E isso inclui a contratação de 8 mil agentes de fronteira e 10 mil funcionários para a organização AIZON, que é responsável pela captura e deportação de ilegais do país. Além disso, os gastos do governo diminuem em 1 trilhão, o que inclui o cancelamento da assistência estatal para 8 milhões de ilegais. Isso inclui assistência médica e vales alimentação. Além disso, será permitido para cada criança economizar $1.000 por ano em um fundo para sua educação, ou para seu desenvolvimento, ou para a compra de uma casa quando ela for mais velha, naturalmente. Ou seja, permitir não pagar impostos sobre mais $1.000. Senhores, uma gota aqui, uma gota ali, tudo isso vai se acumulando. Além disso, se uma pessoa pega um trabalho extra além das suas 40 horas por semana, isso significa que ela precisa de dinheiro. E com isso Trump disse, sobre renda extra, impostos extras, na verdade, impostos sobre esse valor extra. Eu fiquei completamente confuso com isso.
Sim, não vamos pedir para as pessoas pagarem. Ou seja, para deixar claro, na nova legislação está escrito: você trabalhou 40 horas. Se você fizer mais 1 hora, 2 horas, quantas horas extras quiser neste mês, você não precisa pagar nada, nenhum imposto sobre isso. Acho que isso é muito legal. Também é muito importante. Aqueles que recebem assistência do governo, isso provavelmente é uma joia. Sonhamos com isso há muito tempo, falamos sobre isso por anos. Aqueles que recebem assistência do governo devem trabalhar. Meio expediente é 20 horas por semana, expediente completo é 40 horas por semana em trabalhos comunitários. Você pode encontrá-los na cidade, pode encontrá-los no estado, pode encontrá-los em organizações sem fins lucrativos, você pode encontrar. Se você não for trabalhar, não vai receber cupons de alimentação e coisas do tipo, então significa que você não precisa deles. Isso vai tirar das subvenções muitos trapaceiros, muitos trapaceiros. No projeto de lei, foram ampliados os territórios para a extração de petróleo e gás, e os subsídios para iniciativas verdes foram cancelados. Ou seja, energia alternativa, como eles chamam, não tem nada de alternativa se ninguém quer usá-la sem subsídios. Os defensores do livre mercado, como este seu humilde servo, entendem que só aquilo que faz sentido financeiro vai sobreviver. E aquilo que sempre precisa de apoios e subsídios vai desaparecer assim que você tirar esse apoio. Qual é o lado negativo desse belo projeto de lei? Se não conseguirmos dinheiro suficiente com as tarifas alfandegárias, em 10 anos nossa dívida pública vai aumentar em 3,5 trilhões. Isso é uma quantia enorme. O projeto de lei vai ajudar o desenvolvimento dos negócios no país, especialmente os pequenos. Dizem que, como resultado dessa lei, será criado aproximadamente 1 milhão de novos empregos em pequenos negócios. O projeto de lei garante a independência energética dos Estados Unidos da América e a organização da produção de bens e produtos necessários para a existência do país. Nós já discutimos isso lá, começando por medicamentos, aço e coisas do tipo. É crucial que os beneficiários de doações participem de trabalhos comunitários. Desta vez, posso repetir isso. Isso vai ajudar com os trabalhos comunitários, certo? Quantas pessoas vão aparecer para fazer o que precisamos nas ruas, parques ou em qualquer lugar? Sim, ajudar, como aos doentes, órfãos e idosos, eu não sei. E também eliminar muitos trapaceiros e parasitas, Bem, e provavelmente o mais importante de tudo é uma abordagem abrangente para os problemas, como já disse muitas vezes. Aliás, tanto nos meus vídeos políticos, quanto no que chamo de curso educativo Roteiro para a Liberdade, isso é tratado separadamente por nós. Já disse muitas vezes que ou todos os problemas são resolvidos ao mesmo tempo, ou nada será resolvido. O projeto de lei permitirá resolver questões econômicas, energéticas e migratórias sem a necessidade de compromissos com a oposição que anulam o sentido das ações. É por isso que Trump queria um único projeto de lei, e não 3, como lhe foi sugerido várias vezes. Em vez disso, disse Trump, ao invés de lutar 3 vezes, vamos travar uma única batalha. Mas depois teremos algo complexo, abrangente, bem abrangente, essas coisas específicas, esses aspectos específicos. Bem, vamos ver como vai ser chamado o que vai acontecer no Senado. Agora, digamos assim, sobre o tema de uma história interessante. No país, na verdade, com essas mesmas celebridades, estão acontecendo os seguintes eventos. Olha, Benny Johnson já recomendou várias vezes, né? Ele fala inglês rápido e não muito simples, mas quem puder, assista com certeza. Como vão as coisas, pessoal? Aqui é o Benny. As eleições de 2024 marcaram o fim da era das aprovações famosas. Isso está morto, ninguém liga. Cada celebridade, de Eminem a Lizzo, de Oprah a Taylor Swift, as rainhas das aprovações políticas entre as estrelas, se manifestou e apoiou Kamala. Absolutamente todas. Todos que foram chantageados da lista do Didi, quem esteve na ilha do Epstein ou nos Illuminati, cada um deles, todos esses desgraçados.
Todos eles se uniram contra Kamala. E o que isso deu? Nada. Cada um deles queimou todos os seus méritos. Beyoncé e Katy Perry não conseguem mais vender ingressos. Todos eles se alinharam com Kamala para enganar seus eleitores e fazê-los votar, mas isso não teve nenhum significado. Se você se lembra, antes das eleições eu disse que todos eles apareceram como percevejos saindo do colchão. Isso não significa absolutamente nada. As pessoas votam com a carteira e pela segurança, não pelo glamour. Pessoas muito burras que sabem fazer. Alguns sabem cantar bem, outros sabem mexer o bumbum de forma muito bonita ou fingem ser ainda mais burros do que realmente são e fazer comédias. Mas descobriu-se que eles também aceitavam subornos para nos convencer a acreditar em Kamala e não acreditar em Trump. Naturalmente eles nos diziam: nós odiamos essa pessoa, é um horror, Deus me livre, nós simplesmente vamos embora daqui. Descobriu-se que eles eram pagos para fazer isso. Nosso coração os levou diretamente ao palco para dizer a vocês, mas na verdade, quem os levou ao palco, como sempre, foi o dinheiro. Ou, como gostava de dizer Vladimir Vladimirovich Putin, durante seu tempo na prefeitura de Leningrado, as velhinhas babushkas. O presidente Trump está dizendo agora que devemos responsabilizar criminalmente algumas celebridades por terem recebido grandes pagamentos de Kamala Harris. Mas os democratas estão criando uma onda artificial de apoio de centenas de milhões, se não bilhões de dólares, usando endossos falsos de celebridades e eventos de entretenimento. Eu posso provar isso. Na verdade, eu tenho provas. Eu nunca ouvi falar de alguém fazendo algo assim pelos republicanos. Por exemplo, quando você se apresenta em algum evento, isso é sempre de graça. É feito de forma gratuita. Para os democratas, isso é comum. Seus eventos só acontecem graças a doações de caixa 2 de seus financiadores. Kai Cenat ficou chocado quando afirmou que a equipe de Kamala Harris insistia em enviar agentes do serviço secreto até ele, tentando convencê-lo a convidar Kamala para participar da sua transmissão Penthouse em Nova York. E então, de repente, até o serviço secreto me liga. Poxa vida, isso já é o cúmulo. Esse cara transmite para bilhões de espectadores. E para ele, Kamala simplesmente mandou o serviço secreto. Bem, simplesmente assim, o serviço secreto foi enviado, sim, para dizer a ele como vai ser ruim para ele se ele não começar a promovê-la. Ele diz que a equipe da Kamala está em pânico, aquela que já mostramos várias vezes no nosso programa. Ele segue importunando Kamala, insistindo para que participe da sua transmissão em troca de uma grande quantia em dinheiro. E para sua grande honra, ele recusou. Isso simplesmente não é o que eu faço. Se você acha que isso é o diabo, soa bem nojento. Veja o que fizeram com algumas estrelas. Pra mim, isso foi na hora certa. No final da faculdade, eu já postava anúncios da administração Biden, de aplicativos de namoro, entre outros. Isso me sustentava financeiramente por completo. Então a administração Biden comprava anúncios de você? Sim, eu realmente fazia propaganda política. E eles de verdade, com algum... Biden criou 10 milhões de empregos este ano. É engraçado que eles diziam pra não marcar como propaganda, alegando que tecnicamente não era um produto, então não precisava da marcação. Acho que eles só queriam que uma garota ousada de pele colorida contasse para as pessoas. Por exemplo, quando indicaram Ketanji Brown Jackson, ficaram impressionados. Como uma pessoa de cor, você se sente representada? E isso foi escrito por uma mulher branca, por e-mail. Se você, como eu, não está familiarizado com o espaço, esta é a criadora Farah Khalid, que diz que foi paga pelo governo Biden para espalhar propaganda política. Ela concordou em fazer publicidade. Este é o Comitê Nacional do Partido Democrata, que escreveu para ela e pediu para criar conteúdo. Ou seja, a Casa Branca, as campanhas eleitorais de Kamala Biden, colocaram um monte de pessoas para as quais nós pagamos salários na Casa Branca e em outros lugares. E encontrar o que se chama de influenciadores. Ou seja, pessoas que podem nos influenciar. Pagar para nós, pagar a eles com o nosso dinheiro, eu diria assim. Pagar a eles muito do nosso dinheiro para que eles mesmos nos enganem. Segundo as informações,
Dezenas ou até centenas de milhões de dólares foram gastos em campanhas ilegais de influência em favor de Kamala Harris. Isso é um escândalo grandioso, grandioso. Vamos apenas lembrar que, no primeiro comício de campanha de Kamala Harris, Megan Thee Stallion se apresentou dançando twerk. Sim, eu disse Megan Thee Stallion. E por que não? Por que não? O que é isso, afinal? Esse foi o primeiro comício da Kamala. Taylor Swift apoiou Bruce Springsteen, claro, também ficando do lado dela. Aqui estão Kamala Harris e Oprah. Lembra quando elas... Você podia ver as perguntas e respostas que estavam no teleprompter. Que a Oprah tinha um teleprompter com as respostas já prontas? Uma completa bagunça. O que mais posso dizer? No programa da Oprah, a gente podia ver perguntas preparadas com antecedência e respostas já escritas no teleprompter. Eles não só compartilhavam as perguntas com a Hillary, eles, sabendo que ela não conseguia dizer nada sozinha, procuravam e escreviam as respostas para ela. E de jornalistas honestos, a gente tem aqui tantos quanto ladrões decentes. Quanto a Kamala Harris pagou para Bruce Springsteen pela apresentação dele durante a campanha presidencial dela? Por que ele aceitou esse dinheiro, se ele é tão fã dela? Isso não é considerado uma grande contribuição ilegal para a campanha eleitoral? E quanto a Beyoncé, quanto receberam a Oprah e o Bono? Falo sério, exigirei uma investigação rigorosa sobre isso. Os candidatos não podem pagar por apoio, e foi isso que Kamala fez ao pagar por um programa de entretenimento. Além disso, é uma tentativa muito cara e desesperada de aumentar artificialmente o pequeno público nos eventos dela. Isso não é ilegal, me corrijo, isso é ilegal, obrigado. Essa observação é importante, mas ilegal. Para esses artistas antipatrióticos, isso era apenas uma maneira corrupta e ilegal de explorar um sistema falido. Obrigado por atentar-se a essa questão. Gosto que Trump termine suas verdades com as palavras. Obrigado pela sua atenção a essa questão. Até mesmo Meghan McCain, que conhece muitas dessas pessoas, pois elas estiveram com ela no programa, sendo ela também desse círculo de celebridades e do mundo político. Então isso é tão estranho para o Partido Republicano? Pagar por aprovação, isso é simplesmente uma loucura. Você tem candidatos que as pessoas gostam ou aqueles que realmente não gostam, correto? No caso de John McCain ou Mitt Romney, é o que é. Por que Harris pagaria para que alguém a apoiasse? Oprah, para que precisa de mais $1 milhão? Pelo amor de Deus, doe para um banco de alimentos ou para quem precisa. Será que realmente há tanta corrupção no modo como as celebridades americanas gastam dinheiro de campanha? Isso me enoja. E quanto dinheiro eles arrecadaram de partes financeiramente interessadas e tiraram do que foi roubado de nós? Anteriormente. A empresa Harris e os comitês políticos afiliados a ela, juntamente com o Comitê Nacional do Partido Democrata, arrecadaram mais de 2 a 3 bilhões de dólares em doações políticas. Meu Deus, isso é uma derrota arrasadora. Segundo a publicação, entre julho e o dia da eleição, a empresa dela e as estruturas afiliadas gastaram de 600 a 750 milhões de dólares. Tudo isso em apenas 3 meses. E este é Tim Dillon. Taylor Swift é a maior celebridade que qualquer político pode ter ao seu lado. Não funcionou, ninguém se importou, todo mundo estava pouco se lixando. Ninguém se importava com a Oprah ou com o George Clooney. Ninguém se importava com elas. Ninguém se importava com nenhuma dessas pessoas, porque as pessoas estavam cansadas disso. As pessoas estavam cansadas disso e eu também. Eles sabem que George Clooney não os entende. O quão ingênuo você tem que ser para achar que George Clooney se importa com os seus interesses? Quando você está na fila por comida barata da igreja, isso consola quando você está na fila por comida barata da igreja? E Taylor Swift, trilionária, acha que você deve votar em alguém? E você acha que todas essas pessoas que dizem que as mulheres com certeza vão votar por causa do aborto estão certas? Obviamente não. Obviamente, o problema mais urgente é a comida. Quem é que pode se dar ao luxo de comprar comida? Essa questão parece ser mais relevante que o aborto. Mas eles imaginam que essas mulheres com filhos e marido, que estão na fila do banco de alimentos, recebem uma mensagem da Taylor Swift. Essas mulheres pensam, meu Deus, só quero alimentar meus filhos. Mas, na verdade, agora eu mais do que tudo quero fazer um aborto. Eu só quero fazer um aborto. Estou com fome.
Mãe, estamos com fome. Fiquem quietos. Eu quero fazer um aborto. Sim, já estou há meia hora parada no trânsito. Mãe, estamos com fome. Por que as taxas de juros são tão altas? Imagino que as crianças sejam muito inteligentes. Fiquem quietos. Sua mãe acabou de receber uma mensagem da Taylor Swift e Taylor disse algo sensato. E agora estou indo para a clínica, quero fazer um aborto. Isso... Seria engraçado, claro, se os democratas não tivessem feito isso de forma tão repugnante. Por algum motivo. Para alguém, parece que esses dois temas, o novo caminho para a América com riscos e possíveis problemas. Claro, e também as criaturas completamente corrompidas que decidiram que, já que está bom para elas, podem fazer conosco o que quiserem. Eles enrolam e enganam, mas não vão conseguir tirar caro. No máximo de 1 milhão a 4 milhões. Em comparação com os bilhões que foram desperdiçados ou, de novo, roubados pelas pessoas de Kamali, a gente não sabe. Em uma tentativa desesperada de parar o trator. Mas nós, senhoras e senhores, ganhamos uma esperança. Isso é tudo. Até logo.